Só pra avisar aqui que o vídeo reagido vai estar aqui embaixo na descrição. Vamos, galera, dar mais vídeo aqui no canal. E, bom, hoje vamos fazer um react do Iceberg de Pop Playtime do canal Eri, aparece Eri, do canal aqui. Então, só vamos fazer o react. 1, 2, 3 e vamos. Olá pessoas, pra quem não sabe como funciona, um vídeo de iceberg é dividido por camadas. Quanto mais fundo chegamos, mais desconhecidos os temas se tornam. O iceberg apresenta todos os maiores mistérios, teorias, easter eggs e curiosidades sobre algum assunto em específico. E bem, hoje eu lhes apresento o iceberg completo de Pop Playtime. Superfície. Huggy Wuggy. O personagem principal do primeiro capítulo e também o maior ícone de Pop Playtime, se tornando mais icônico do que a própria Pop, que tá presente no nome do jogo. Huggy Wuggy até hoje não deixou de ser a marca mais vendida de Pop Playtime, estando presente na imagem do trailer de todos os capítulos, mesmo não estando nesses jogos. Mas não está no quarto. Não está no quarto. Só no primeiro, segundo e terceiro. Mob Games. Mob Entertainment. Mob Games são os desenvolvedores por trás de Pop Playtime, sendo uma mistura de canal de animação, a Enchanted Mob e a Zemination, ambos canais de animação de Minecraft. Eles se juntaram e decidiram tentar criar um jogo baseado no sucesso dos Mascot Horrors, pegando de base o estilo de gameplay de Bendy and the Ink Machine. E bem, hoje temos aí 3 capítulos de muito sucesso. Que vai no seu quarto. Stella é Pop. Essa é uma das primeiras teorias que a comunidade teve sobre Pop Playtime. Logo no primeiro capítulo, a teoria diz que a boneca Pop foi criada através de experimentos com a personagem humana Stella Graber. Além disso, a dubladora da Pop é a mesma de Stella. E também porque na fita VHS que nos apresenta Stella no capítulo 1, ela demonstra ter desejos não muito normais, de se sentir jovem novamente e parecer obcecada pela vida, dizendo coisas como... Só que às vezes eu gostaria muito mesmo de poder voltar a ser criança, sabe? O corpo só vai envelhecendo, e então você morre. Isso mostra que ela parecia estar bem disposta a se tornar um boneco e ser jovem pra sempre. Mas hoje em dia essa teoria não é tão relevante na comunidade. Stella permanece sendo uma personagem bem misteriosa. Eu nunca tinha visto essa teoria, mas... Pô... querer ser criança, voltar a ser criança, né? E faria meio que sentido até, né? Smiling Critters. Mas... Os Smiling Critters são uma linha de animais coloridos criada pela Playtime Co., cada um deles contendo uma boca enorme e sorridente. Seu líder é Dog Day. Inicialmente eram apenas 7, e posteriormente Catnap entrou no grupo. Porém, muitas crianças relataram coisas negativas sobre o produto, dizendo que ele causava pesadelos. Então, depois disso, Catnap foi retirado do grupo, voltando a ser somente os 7 originais. né? Experimento 1006. 1006. O experimento 1006, ou o protótipo, supostamente era um experimento que a empresa estava trabalhando e acabou dando errado, demonstrando uma alta inteligência e muita violência dentro da fábrica. O personagem até hoje é um mistério. Não sabemos quais são suas intenções ou seus planos. No final do capítulo 3, Pop diz que Catnap era um obstáculo final para encontrarmos o protótipo. Então é bem possível que no capítulo 4 nos revele mais sobre os objetivos desse personagem. E o 1006, ele junta corpos dos bonecos que morreram. Assim como juntou a Mommy e o Catnap. E com certeza pegou o Huggy Wuggy quando ele caiu. E morreu, né? Que a gente ainda não sabe se ele morreu. Mas se ele deve ter morrido, o
1006 deve ter pegado o corpo dele e ter feito junto com as partes de boneco. Hora da Alegria. Hora da alegria. A Hora da Alegria é tanto uma fita quanto um evento que ocorreu na história do jogo no dia 8 de agosto de 1995. Esse era um dia importante para a empresa, onde todos os funcionários estavam presentes no local. E com isso, o protótipo, pelo visto, controlou todos os experimentos para atacar todos os funcionários de uma só vez, acabando com todo mundo lá dentro. Ao que sabemos, apenas um funcionário não estava presente no local, e esse é o nosso protagonista. O protagonista. Um dos maiores mistérios do jogo até hoje é sobre quem é o protagonista, quem controlamos no jogo. Até hoje temos pouquíssimas evidências de quem nós somos. Ao que sabemos, somos um humano que trabalhava na Playtime, porém que não esteve presente na Hora da Alegria, sendo o único sobrevivente do local, que 10 anos depois voltou para a fábrica para descobrir o que aconteceu. Águas Rasas. Tipo, já era uma, tipo, seria uma mensagem que os parceiros deles desapareceram, daí depois de 10 anos, falou pra voltar lá pra resolver e ver o que tava dando, e até agora ele tá preso na fábrica, né? Os brinquedos são os trabalhadores. O enredo principal da história é que os funcionários sumiram e que devíamos voltar para a fábrica para encontrá-los. A teoria diz que todos os brinquedos lá eram experimentos com os trabalhadores. Porém, essa teoria foi praticamente quebrada no terceiro capítulo, mostrando a fita da Hora da Alegria, onde todos os funcionários da Playtime fala vão de comigo caixa. agora, te ver. Calma. Bom, voltando. Existe um vídeo onde um funcionário que estava perto da morte pede para transformá-lo em um experimento, pois ele não queria morrer. Agora, se isso é apenas um caso isolado, ou se todos os funcionários importantes se transformaram, a gente não sabe. Multiplayer. Havia uma pasta chamada Multiplayer, que inclui um personagem selecionável na tela, fazendo com que Huggy Wuggy e Mommy Long Leg se tornem personagens selecionáveis para um jogo multijogador. Futuramente descobrimos que tudo aquilo era apenas a base para o jogo Project Playtime, o Pop Playtime Multiplayer. Kissimice é do bem. Essa é uma teoria que apareceu no capítulo 2, dizendo que Kissimice, diferente da maioria dos experimentos da fábrica, é na verdade do bem. Porque quando estamos presos atrás das grades, Kissimice aparece abrindo o portão pra nós. E então vai embora, sem nos atacar ou querer algo em troca. Já no capítulo 3, essa teoria acabou se confirmando. Nele acabamos descobrindo que Kissimice está ao lado de Pop, que pelo visto não quer nos fazer mal. Elliot... Que ela seria do bem... Porque, que eu me lembro, eu acho que no meio da Hora da Alegria, a amiga dela tinha morrido. A amiga dela morreu. E daí... Caraca, velho. Deu um apagão agora. Daí era, virou do bem. Ah, não lembro agora muito. Não lembro, mas é quase isso. Ludwig é o personagem humano mais renomado do universo de Pop. Afinal, ele é o principal fundador da Playtime Co., a empresa que se passa os 3 capítulos dos jogos. Desde o início, o público sempre suspeitou que ele não fosse uma pessoa tão boa assim. E recentemente, no capítulo 3, um áudio acaba praticamente confirmando isso, dizendo que Elliot estava com uma criança dentro de sua maleta. Encontrada em um quarto do piso superior em uma mala grande de viagem, oficiais no local reportam que os restos mortais aparentam ter sido adulterados. Órgãos e ossos importantes para a estrutura do esqueleto foram reportados como desaparecidos do corpo. Agora fica a dúvida, bom ou mal? Que as crianças que morreram dos brinquedos foram almas, né? Foram almas. Que nem a Mommy Long Legs fala que contra o PJ lá, contra o PJ, antes de começar o jogo, falam que crianças morriam sozinhas e com bosta.
E como o nosso personagem ele trabalhou lá, ela fala que quem deveria morrer sozinho seria ele, né? Olhe. Mano, com certeza eu falei uma bosta aqui, mano, porque... Nossa, eu falei uma bosta, eu acho. Ollie é um personagem importante pro capítulo 3. Durante o jogo, ele nos ajuda se comunicando com a gente pelo telefone, com uma voz infantil. Ollie possui um conhecimento grande sobre o local, nos informando onde ir e sobre os perigos de cada lugar. Porém, até agora, ele se mostrou sendo o personagem do nosso lado, optando por ajudar Pop. As câmeras. Que é do... Antes do lançamento do capítulo 2 de Pop Playtime, os desenvolvedores lançaram um site que nos permitia visualizar as imagens de uma câmera de segurança em tempo real, mostrando alguns segredos novos pra nós, incluindo personagens que se moviam enquanto estávamos vendo as câmeras. Um enigma bem legal pra comunidade. Jacksepticeye. Em uma das fitas do capítulo 2 de Pop Playtime, nos mostra um vídeo de um funcionário assustado por ter encontrado um suposto monstro quando voltou para a fábrica à noite, que acabou sendo uma participação especial interpretada por Jacksepticeye, um youtuber bem famoso lá fora. Telas de morte. Em todos os capítulos de Pop Playtime, quando morremos, acaba aparecendo alguma mensagem na tela. Como, por exemplo, você pode morrer depois. Isso não é sobre você. Eu ainda tenho planos pra você. Até hoje não sabemos quem é o responsável por essas mensagens. Porém, uma das teorias que mais faz sentido é ser o protótipo, já que em Project Playtime existem linhas de áudio dele que são parecidas com essas mensagens, finalizando a frase com a palavra get up. Se for realmente isso, a frase eu ainda tenho planos pra você é curiosa, já que seria o protótipo querendo algo com a gente. Mas até agora, nada disso foi confirmado. Make me part of him. Essa citação foi algo que Mommy gritou antes de morrer no capítulo 2. Na época, muitas teorias rolaram solta, mas todas levavam a um só personagem, o protótipo, já que assim que ela morre, as garras dele pegam o resto do corpo dela pra si, assim como ele faz com Catnap no final do capítulo 3. Pelo visto, o protótipo gosta de usar os corpos descartados da fábrica para benefício próprio, mas o que ele faz com esses corpos ainda é um mistério. Em Albion, onde quer que você vá ou faça, sua montaria te acompanhará em sua jornada. Talvez você... Cara... Tipo, provavelmente ele pega os corpos... Os corpos mortos... Os corpos dos bonecos e coloca em partes, né? Porque que a gente vê... em uma parte do capítulo 3, o Catnap, rezando para uma estátua com vários bonecos mortos, que inclusive tem um corpo de funcionário, né? Tem um esqueleto de um funcionário na estátua. Águas Médias. NFT. Os NFTs foram lançados juntos com o primeiro jogo. Com esses NFTs, você poderia ter um dos posters de dentro do jogo que continham segredos. Porém, hoje em dia você não pode mais encontrar esses tweets da empresa anunciando ou divulgando esses produtos. Senhorita Delight. Sendo uma das vilãs mais icônicas do jogo, ela contém duas versões. A mais famosa, que é a que nos persegue, e sua versão consertada, que é possível ver em 3 lugares diferentes. No cardboard dela, onde ela ainda está bonitinha, na fita Hora da Alegria, que dando zoom é possível perceber que não é a mesma que nos persegue, e por fim, usando a câmera livre do jogo, onde o modelo dela está presente fora do mapa, como um easter egg. E que eu considero a segunda... Cara, acho que eu considero uma das mais difíceis, tá ligado? De se enfrentar. Cada dinâmica de
tem que ficar olhando pra ela parar, tá ligado? E isso é meio ruim, né? Meio ruim. Huggy Wuggy está vivo. Diferente do Catnap e da Mommy Long Legs, não vemos o corpo de Huggy Wuggy Né? Que literalmente morreram. Long Leg sendo triturado, né? E o Catnap com toda a fumaça e morrendo de choque. morto no final do capítulo. Sabemos Não apenas que sabemos. ele cai lá embaixo. Existem Sim. muitas evidências para acreditar que ele sim está vivo, como seus pelos junto de sangue escondido no capítulo 2. Também é especulado que Huggy Wuggy foi o responsável por atacar Kissimisse no final do capítulo 3, já que o primeiro barulho que ouvimos é o barulho de seu jumpscare. E logo em Que seguida, é do muito grito de parecido. Kissy. Também há uma evidência disso durante o jogo, onde encontramos esse desenho, em que Huggy Wuggy está ao lado de Kissimisse morta. Porém, até agora, nada disso foi realmente confirmado. Monster... E, cara, também pode ser o Nightmare Hug, né? O Nightmare Hug, que aparece, que sai da TV, mas era tipo um sonho, tá ligado? Mas que pode ter acontecido, né? Pode ter acontecido. Immortals. Alguns meses após o lançamento de Poppy Playtime, eles anunciaram uma colaboração com o jogo multijogador Monster Immortals, como uma DLC adicionando Kissimisse e Huggy Wuggy no jogo. Poppy Playtime, o filme. Filme de pop. O jogo ficou tão famoso que foi comercializado de várias formas, desde bonecos de pelúcia até NFTs. Mas o mais chocante pra todo mundo foi saber que Poppy Playtime teria um filme, produzido pela Estúdio 71. Porém, depois de um tempo, pelo visto, ele foi cancelado. E o projeto agora está na mão de uma empresa chamada Legendary Pictures. Ainda não temos muitos detalhes sobre o filme, se será contado o que jogamos ou sobre a história do passado da fábrica. Deve ser da história do passado, né? Deve ser o passado de Poppy Playtime. Oli é o protótipo. Como Tem essa dúvida, né? Que falam se o Wally é o protótipo. Porque em uma fita, o protótipo fez uma voz que parecia a do Wally, né? Que eu me lembro era isso. Nós nunca vimos o visual de Oli em nenhum momento Sim. do jogo. Muito se teoriza sobre Só o a voz. protótipo estar nos enganando, usando a voz de uma criança para conseguir o que ele realmente quer. Talvez nem mesmo Poppy saiba quem é Oli realmente. Ou tudo isso faz parte de um plano maior. O monumento do protótipo. Catnap considerava o experimento Aí, ó, 1006 foi isso como que eu um falei. deus, por ter salvo sua vida na infância, e por isso Foi decidiu isso. construir uma espécie de monumento em homenagem a ele. O monumento é só um amálgama de brinquedos mortos juntos em um corpo só, contendo até mesmo um esqueleto humano. Eu falei que era um O funcionário. limão. O limão, nossa, o clássico limão, né? O limão é apenas uma piada dos desenvolvedores, onde no capítulo 1 e 3, os devs acabaram colocando um easter egg para quem usasse a câmera livre. Um limão escondido. No capítulo 1, ele está presente naquele lugar final, cheio de pontes de metal, enquanto no capítulo 3, está atrás de um cardboard. Eu espero que eles mantenham essa tradição. Deu 4, né? Mommy Long Legs está chegando. Mommy Long Legs é a principal antagonista do capítulo 2. Porém, antes que ela fosse mostrada ao público, as pessoas montaram os quebra-cabeças graças aos NFTs mencionados antes. Depois de misturar todas as pistas que conseguimos dos NFTs, conseguiram a mensagem Mommy Long Legs is coming, confirmando meses antes a existência da personagem, sem sequer termos qualquer informação específica real sobre o segundo capítulo. Kissimisse mudou de lado. Bom, durante a fita Hora da Alegria, Kissimisse também é um dos experimentos que ataca os funcionários do local. Porém, durante o capítulo 3, Kissy mostra estar do lado da Poppy. E como sabemos, Poppy foi contra a Hora da Alegria. O que nos leva a duas possibilidades. Ou Kissy no passado foi controlada pelo protótipo, matando todos os funcionários sem ela querer, ou ela se arrependeu do que fez e acabou indo pro lado de Poppy. Deve ter sido Leigh isso, né? Pierre.
Dave Pierre é um dos personagens mais obscuros de Poppy Playtime, porque ele é conhecido como chefe de inovação da Playtime Co., um dos cargos mais altos da empresa. Ouvimos falar dele poucas vezes no jogo. Dentre elas temos a primeira fita do capítulo 1, onde somos avisados por ele sobre a fábrica, dizendo que a segurança do local é muito boa e para darmos a volta. Está cheia de sensores de movimento que, uma vez ativados, irão disparar os alarmes de emergência e alertar imediatamente as autoridades. Também é ele que entrevista o personagem Marcus, interpretado pelo youtuber Jacksepticeye, tentando acalmá-lo dizendo que o que ele viu não era real. Friends Forever. Quando encontramos Kissy Missy no capítulo 3, ela está segurando a foto de uma criança, e ao lado dela podemos ver um desenho de Kissy escrito Amigas para Sempre. Não se sabe ao certo o que ocorreu com aquela criança. A teoria mais aceita é que ela realmente era uma amiga da Kissy, mas que morreu durante a Hora da Alegria. Os desenhos. Desenho. Quando entramos no escritório de Elliot, vemos na parede vários desenhos das crianças, mostrando que elas gostavam muito dos brinquedos feitos na fábrica. Ludwig se mostrava sempre sendo muito gentil com as crianças, então é normal que elas gostassem dele também. E por isso acabamos fazendo esses desenhos de presente. Dormindo durante o jogo. Isso. No final do primeiro capítulo, quando encontramos Poppy presa dentro de uma caixa, é possível ver que ela está dormindo. Porém, ao abrirmos a caixa, ela abre seus olhos instantaneamente e a tela fica preta. Descobrimos no início do segundo capítulo que estávamos dormindo, com Poppy dizendo a palavra acorde. Mas muitas pessoas não entenderam o motivo. Bem, Poppy estava selada dentro daquela caixa com o gás do catnap, e por isso tudo lá dentro está vermelho. E como sabemos, o gás do catnap é feito para colocar as pessoas para dormir. Por isso que quando abrimos a caixa de Poppy, o gás se espalhou pela sala, fazendo nosso personagem respirar aquilo e com isso cair no sono. Vende outro jogo independente criado por outro animador do YouTube, EKR Coaster. Após o lançamento de Poppy, Coaster foi no Twitter e disse que Poppy Playtime roubou seu jogo, expondo muitas semelhanças entre os personagens dos jogos e que aparentemente roubaram a sua ideia. Mas a Mob até hoje se recusa a ter roubado algo desse criador. Eu não sabia disso, não. Minigame dos patos. Ah, tá, eu já vi No isso. capítulo 3, quando estamos chegando perto de Dog Day, passamos por uma sala onde contém uma piscina vazia com alguns patos. Porém, usando a câmera livre, podemos ver que esse lugar contaria com um minigame, onde passaríamos pelas águas por cima desse pato, mas provavelmente não deu tempo de finalizarem, ou apenas decidiu remover pois não combinava. Experimento 1170. O experimento 1170 foi visto como o experimento perfeito. Ele era inteligente e obediente. E bem, na verdade, o experimento 1170 é o número dado ao nosso bom e velho Huggy Wuggy. Descobrimos isso na fita Desaparecimento Restrito, onde diversas vezes é mostrado que Huggy Wuggy é o tal experimento. Daddy e Baby Longlegs. Daddy Longlegs e Baby Longlegs são personagens bem misteriosos e obscuros. Apesar de nunca terem aparecido no jogo pra nós, eles foram citados algumas vezes. Uma delas em um pôster em que vemos a família completa, também como posters publicado pela Mob pra comemorar o Dia das Mães. E por fim, no capítulo 3, um cardboard de Daddy Longlegs que fica apenas chiando. Esses personagens ainda se mantêm um mistério. A pose de Dog Day. Ah, tá. Na animação inicial do capítulo 3 sobre os Smiling Critters, Catnap bota todos pra dormir, incluindo Dog Day. E se você reparar, a pose em que Dog Day fica é bem familiar, já que é a mesma pose em que o encontramos futuramente no jogo. Isso fica ainda mais claro quando vemos que tem um cobertor cobrindo as pernas de Dog Day. E quando o encontramos no capítulo, vemos que ele realmente está sem suas pernas. Bron no capítulo 3. No capítulo 3? Quando saiu o primeiro teaser do capítulo 3, existiu a teoria de que o vilão seria o Bron, o dinossauro. Acreditávamos nisso porque no trailer mostrava Huggy Wuggy com o logo na frente Mommy Longlegs, que foi a vilã do segundo capítulo. E então Bron, caído em terceiro lugar. Mas pouco tempo depois, a teoria foi derrubada com a chegada de Catnap. Experimento 1222. 222. O experimento 1222 é o número dado à personagem Mommy Longlegs, que foi feita usando a criança órfã Mary Payne, uma criança que era extremamente hostil com os cientistas do local, mas que era muito gentil com os experimentos da fábrica. Por isso, os cientistas acharam que ela seria uma cobaia perfeita e a transformaram na famosa Mommy Longlegs. Poppy é filha de Elliot.
Muitas pessoas pensavam que Stella poderia ser a boneca Pop, mas também muitas outras acreditavam que ela poderia ser a própria filha de Elliot Ludwig, porque foi enfatizado que, enquanto Elliot trabalhava na fábrica, um membro de sua família veio a falecer. E quando vemos um documento do experimento 814, descobrimos que eles estavam utilizando a flor de papoula, ou Pop em inglês, para tentar trazer os mortos de volta à vida. As pessoas teorizavam que Pop é na verdade esse membro da família de Elliot que morreu, mas até hoje não temos essa resposta. Até hoje. Betty Spaghetti. Meu Deus do céu. Betty Spaghetti é um boneco flexível da vida real e foi usado de inspiração para criarem a Mommy Longlegs. Podemos ver em seu trailer que ela faz exatamente o que Betty faz. No caso, esticar bastante. Águas profundas. Daqui a pouco, O visual do protótipo. o protótipo. Provavelmente o maior mistério do jogo atualmente. Como será que o protótipo se parece? Desde o início nos é mostrado somente a garra dele. No capítulo 2, capítulo 3 e até mesmo no clipe oficial da música. O que as pessoas mais levam em consideração é o tal monumento que o Catnap fez pra ele, sendo um corpo com várias partes de outros experimentos nele. Mas o corpo original do protótipo ainda é um mistério. Porém, no canal da Mob Entertainment, existia esse vídeo chamado Restauração Restrita. Dentro dele tem uma mulher trabalhando no laboratório, lugar que foi revelado o celular do protótipo. Porém, lá no fundo é possível ver uma ilustração de um experimento, com apenas um braço grande e com garras. É bem possível que esse seja o visual original do protótipo, mas nada foi 100% confirmado. Quem é Kissy? Mesmo que Missy estando ao nosso lado em Pop Playtime, ainda sabemos pouquíssimo sobre ela, mas a criança por trás dela possivelmente foi revelada no trailer do capítulo 3. Assim que inicia, vemos algumas fotos do local, porém a que mais chama atenção é a dessas 4 crianças com o rosto tampado. E podemos ver que a criança número 4 está fazendo uma pose bem específica. Essa pose segurando o braço é a mesma pose que Missy faz em diversos lugares, como durante o capítulo 3 ou no clipe musical. Acredito que a garota, quando era humana, tinha algum problema em seu braço, mas que infelizmente se manteve depois de se transformar em Kissy. Trailers. Ao longo dos trailers do jogo de Pop Playtime, mais especificamente no capítulo 2, vemos muitas diferenças do trailer pro jogo, desde design até polimento dos personagens, e principalmente decisão importante sobre eles, como mudar completamente o antagonista do minigame Memória Musical, de Daisy, a flor, pra Bunzo Bunny, o coelho. Ela Daisy. A carta do início. Então, Pop Playtime já está para chegar no capítulo 4. E até hoje não nos foi revelado quem que mandou aquela carta. Alguns teorizam que foi Pop, outros que foi Craft Corn, pelo desenho da flor. Mas eu acho que não, já que Pop estava presa, nós que a libertamos. não E faz Craft sentido. Corn provavelmente já havia morrido nesse ponto da história. Eu acredito que quem tenha nos enviado aquela carta foi Ollie, já que quando encontramos Kissy, Missy e Pop Será? durante o capítulo 3, Pop diz que Ollie é o responsável por encontrar a gente. Fico feliz que Ollie possa te ajudar a chegar tão longe. Ele é a razão de termos encontrado você. Essa frase só faz sentido se for o Ollie que nos trouxe até lá. Além disso, aquela carta contém um erro de gramática. E Ollie mostra ter uma personalidade e voz infantil. Você conseguiu! Você deve se sentir muito bem! É normal para uma criança errar na escrita. Mas bem, por mais que tenha muitos pontos, ainda é apenas uma teoria. O protagonista sabia de tudo. No capítulo 3, quando respiramos o gás vermelho de Catnap e estamos andando pelos corredores, podemos ouvir diversas notícias que ocorreram naquela época. Authorities report that the body of a young boy has been found on the estate. Porém, um áudio que chamou muita atenção foi um áudio que aparece de trás pra frente. E se invertermos ele, fala sobre o sentimento de culpa do nosso protagonista, onde ele sabia que deveria estar lá no local há 10 anos atrás. Sua presença foi ordenada 10 anos atrás e você não apareceu. Além de outras referências sobre a palavra culpa durante o jogo, como riscado no chão nessa parte. Experimento 1322. mano, Existe uma fita no terceiro capítulo de Pop Playtime em que um garoto chamado Kevin, o experimento 1322, está apresentando alguns problemas instáveis. Anormalidades neurais claras foram detectadas entre o check-up recente. E possivelmente se transformou em um brinquedo da fábrica. Mas ainda não temos essa resposta. Quem sabe ela venha no capítulo 4. eu não achei essa fita. Eu não achei essa fita, cara. Infelizmente, eu não achei. Abismo. Abismo. Em que lugar?
Kickstarter. Antes do lançamento de Poppy Playtime, a Mob Games lançou uma vaquinha virtual. Eles queriam uma quantia um tanto quanto alta, $45 mil. Porém, a vaquinha foi cancelada sem nenhum motivo quando conseguiram $222. Swap-Mall. Swap-Mall é um tipo de brinquedo que era muito famoso na fábrica, por conta de como eles funcionavam. Pra quem não sabe, Swap-Mall é um tipo de brinquedo em que você pode trocar as partes do corpo dele pelas partes de outro brinquedo. O fato de você ter um brinquedo e poder trocar a cabeça dele por outro, tornaram eles muito famosos. E até mesmo nós fazemos um. Durante o primeiro capítulo, criamos um antes de encontrarmos Huggy Wuggy. Brinquedos rejeitados. Brinquedos rejeitados que tem no segundo capítulo. Poppy Playtime tem muitos brinquedos rejeitados. Existem tantos deles. Não. Mano. Esse brinquedo aqui é sacanagem, tá? Esse brinquedo é que sacanagem. levaria um tempinho bom pra citar todos. Mas temos alguns bons exemplos como Daisy, a flor que foi substituída por Bonzo Bunny, e outros mais bestas como Sir Pops-a-Lot, que sinceramente parece muito uma zoeira com o Freddy. Então, cara, o Crise Freddy de tá vendas. crise de vendas. Poppy Playtime fez muito sucesso e não levou muito tempo pra querer começar a vender seus bonecos pra ganhar mais dinheiro. Só que conforme a fama crescia, também cresceu o olho das pessoas que vendem coisas online, fazendo assim com que produtos diferentes dos personagens fossem vendidos. Rapaz. Desde designs diferentes até a personagens de cores totalmente diferentes dos originais. Me estranha esse Experimentos jogo, com crianças órfãs. Opa! No capítulo 3, descobrimos que os experimentos da fábrica eram feitos com as crianças do local. Ao que parece, as crianças que estavam próximas da morte eram escolhidas para se tornar um experimento. Podemos ver isso acontecer diversas vezes. Theodore Gramble, a criança por trás de Catnap, acabou quase morrendo por conta de uma descarga elétrica, que praticamente parou seu coração, e logo depois disso foi transformado no Catnap. Além disso, Mary Payne, a criança por trás de Mommy Longlegs, começou a ter muitos problemas físicos e mentais por conta dos pesadelos que estava sofrendo. Podemos ver isso ser relatado na primeira fita de Poppy Playtime capítulo 3. Quando isso ocorreu, acabaram transformando ela nos experimentos que conhecemos hoje. A cabeça de Kissimissy. Ao passar do tempo, Kissy causou muitos conflitos diferentes. Como na DLC de Monster Immortals, a cabeça de Kissimissy tem um formato de coração. Porém, dentro de Poppy Playtime, o modelo dela é igual de Huggy Wuggy, sem a descida na cabeça para formar o coração. Makayla Hassop. Muito estranho. Makayla Hassop era uma outra personagem que foi usada como experimentos. E podemos ver que ela foi testada para se transformar no brinquedo Candy Cat. Não sabemos se ela ainda vai aparecer ou se é apenas mais um dos brinquedos que encontramos mortos no chão. Deve ser, né? Cassie Cutie Pillar. Cassie Cutie Pillar era o nome original de PJ Pugapillar, no capítulo 2. Mas antes de ser realmente lançado, eles decidiram mudar. E acabou se transformando nesse personagem masculino que conhecemos Ficou hoje. melhor, né? Muito melhor. O exterior da fábrica. Exterior da fábrica. Há vários vídeos sobre a produção de Poppy Playtime que não foram utilizados. Mas existe um em particular que é interessante, em que vemos a fábrica do lado de fora, até mesmo renderizada. O modelo da fábrica ainda está presente no jogo, porém não conseguimos ver por conta da porta estar fechada. O que dá a entender é que o início do jogo seria do lado de fora, e não dentro como é no capítulo 1. História original de Poppy Playtime. História original? Você sabe que a história do jogo é sobre os funcionários desaparecidos. E descobrimos que eles ainda estão lá dentro e blá blá blá. Mas inicialmente a história original iria dizer que você é um ex-empregado da Playtime Co. 10 anos atrás, a Playtime era a melhor na indústria de fabricação de brinquedos. Em uma manhã, se sentindo mal, você decide tirar uma licença médica. E no dia seguinte, quando você vai pro trabalho, encontra veículos militares que protegiam o lado de fora da fábrica. Aparentemente, quando você estava doente, todas as pessoas sumiram do nada. E agora, 10 anos depois, você volta pra fábrica pra uma visita. E bom, meus queridos, esse é o iceberg de Poppy Playtime. Ele foi praticamente inteiro feito por mim, já que até hoje não existia um iceberg que continha o terceiro capítulo. Então eu espero que tenham gostado. Eu te vejo numa próxima e até logo. Tchau, tchau. É isso.
Então, esse é o vídeo de Pop Play do iceberg completo de Pop Playtime. Bom, então, esse foi o vídeo. Então, até o próximo vídeo, que vai ser de Pop Playtime capítulo 3. Então, até o próximo vídeo e falou!